Então, o tema de hoje, da 47ª Parashá, é o lugar que escolher Hashem para o culto verdadeiro. Um resumo: a bênção e a maldição, o lugar do culto verdadeiro, de como comer a carne e as ofertas contra os falsos profetas e os idólatras, mutilação do corpo proibida, leis sobre os animais limpos e imundos, os dízimos para o serviço de Hashem, o ano da remissão, leis a favor dos pobres e dos escravos, leis acerca dos servos e as 3 festas de Hashem, Pessah, Shavuot e Sukkot. Então, praticamente no começo da porção de hoje, está escrito assim, em Deuteronômio 12, verso 1, está escrito assim: estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado de cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Eu não coloquei em hebraico ali onde está grifado em amarelo, mas a primeira palavra terra que aparece ali no verso 12, no verso 1, é terra, mas assim, ó. Nessa frase, nós entendemos um princípio para o entendimento do que o Eterno tem para nós nesta manhã aqui. Um princípio muito legal, referente à questão do lugar. O lugar, né? Um lugar especial que o Eterno tem para cada um de nós. Então, esse verso, ele tem 2 palavras terra, mas uma tem um sentido e a segunda palavra tem um sentido diferente. A primeira palavra se refere a um local regional específico, a terra de Israel, que é Eretz. Aretz, quero dizer, não Eretz, Aretz. Está se referindo à terra de Israel propriamente dita. E a segunda vez, que é bem no finalzinho, a última palavra lá, é Adamá. Adamá é toda a terra. É fora da região ali, da terra de Canaã, é toda a terra. Então, esses cuidados que a gente deve ter no momento das nossas leituras, no estudo, para ver, sempre, eu já falei isso muitas vezes, quando há repetição, é bom dar uma paradinha, põe o pé no freio e volta um pouquinho e vê qual o significado da palavra, ver a palavra em hebraico. Quem tem a Torá, aquela capa azul, é muito fácil de você conferir, porque está do lado. Quem está lendo aqui em português, do lado ali já está em hebraico, é fácil de conferir, né? Vamos lá. Isto é, a observância da Torá, exceto alguns preceitos, não se limita somente à terra de Israel, mas deve ser para todas as nações. Isso que o Eterno é um princípio já no começo ali da Parashá. Um pouquinho depois dos primeiros versos, no capítulo 12, né? Então, ele já chama a atenção da gente que não é só para a terra de Israel. As bênçãos, a Torá, é primeiro para Israel, mas Israel tem uma missão de levar a Torá para todas as nações. Os povos da antiguidade criam em deuses nacionais. Cada estado possuía seu deus particular, o qual teria jurisdição somente nele, e todos deviam cumprir os seus preceitos. O monoteísmo judaico, na concepção da Torá, opõe-se à ideia diante da seguinte pergunta. Uma pergunta muito antiga, né? Onde se encontra Hashem? Onde se encontra o Eterno? Resposta, uma das respostas. Onde ele não se encontra? Então aí nós já vamos tendo algumas pinceladas a respeito do lugar, né? Tanto é que o primeiro verso ali em cima de 12 está falando de um lugar
a princípio, um lugar regional, mas ele expande para outro lugar. Então, onde não se encontra o eterno, esta é a ideia central da Torá. Ele, Hashem, é o lugar do universo. Isso que nós temos que entender, irmão. Hashem é o lugar do universo, mas o universo não é o seu lugar. Poxa, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Hashem, ele não precisa do universo, ele não precisa do espaço, ele não precisa de tempo, ele não precisa de matéria. Ele está totalmente além desses 3 itens que eu falei. Então, ele criou essas coisas. Então, antes dessas coisas existirem, espaço, tempo, matéria, ele já era. Ele é. Né? Então, mas quando é que começou a existir o eterno? A gente diz que ele não tem princípio de dias. Ninguém sabe. Né? Sempre existiu, ele é eterno. Então ele está completamente fora de lugares, de matéria, de espaço e de tempo. Portanto, o conceito de um Deus nacional é totalmente absurdo. Se você, puxa vida, um Deus só para a terra de Israel. Não. Mas o que o Eterno também quer chamar atenção com esse tipo de entendimento? Ele quer chamar atenção que Canaã, na terra de Canaã, haviam deuses regionais ali. Por isso que ele está querendo fazer esse contraste do entendimento de quem ele é, contrastando, então, ele já está começando, queira ou não, ele já está falando de monoteísmo e politeísmo. Deuteronômio 12:1 também ensina um princípio muito forte, que a Torá revelada no Sinai, Horebe e Sinai é a mesma coisa, sairá de Sião, Jerusalém, a todas as nações da terra. Mas como assim, Rocha, a Torá sairá de Sião se a Torá foi revelada no Sinai, em Horebe? Parece que tem alguma coisa que não está bem explicada aí, né? Peraí. A Torá foi revelada em Horebe, no Sinai. Como que ela sai de Sião? Qual que é o segredo? Qual que é o solde que está imbuído ali? Qual que é? Tem essa explicativa, irmãos. Muito legal essa explicativa. Considerando que o Monte Sião, isso é importante vocês saberem. Alguém podia responder assim, não, Rocha, o Sinai, do Monte Sinai até Sião dá 5 quilômetros, é pertinho, por isso que eles consideraram que é a mesma coisa. Negativo. Porque, considerando que do Monte Sião até o Monte Horebe, Sinai, dá quase daqui a São Paulo de distância. Daqui a São Paulo dá 400 quilômetros, aqui um pouquinho menos, dá 380 quilômetros de distância de Horebe e Sinai até o Monte Sião. Para a gente aqui que está... Tá bom, vamos lá. Nas Parashot de Shemot, de Êxodo, estudamos que as 2 tábuas foram dadas por Hashem a Moisés no Monte Horebe e Sinai. Ok? Concordam? Tudo bem, né? Está bem claro. Porém, sabemos que o grande evento da revelação da Torá, que ocorreu no alto do Monte Sinai, Hashem, ele fez assim, ó, ele pegou esse evento da outorga da Torá, com a poderosa mão de Hashem, olha, ele está colocando a mão no alto do Sinai lá. Tira esse vento e coloca lá no Mishkan, no tabernáculo, lá no chão do deserto. Lá. Isso já foi falado em várias parashotes aqui. Vocês concordam com isso, né? Ele transporta esse vento lá para o Mishkan.
Porque dentro do Mishkan tem as tábuas. As tábuas que foram reveladas, escritas por Hashem, para Moisés, lá no Sinai, também elas são transportadas lá dentro do Mishkan, no Santíssimo Lugar. Mas e a nuvem? E a nuvem também. Tinha a manifestação da nuvem de Hashem no Mishkan. Então, ele transporta de um lugar para outro. Mas não para ali. Além dos 40 anos de peregrinação no deserto, do Mishkan, vocês sabiam que o Mishkan, a Arca da Aliança com o Mishkan, adentram, eles atravessam o Jordão e entram na terra de Canaã? Muito interessante isso aí. Então, vocês vejam que o Sinai já saiu, aquele evento do Sinai já saiu de lá. Foi por Mishkan e adentra em Canaã, através do próprio Mishkan. Presta atenção, é como se ele transportasse o Sinai até Jerusalém. Porém, sabemos que o grande evento da revelação da Torá que ocorreu no alto do Sinai, a gente transferiu esse acontecimento primeiro para o Mishkan no deserto e futuramente para o suntuoso templo de Salomão em Jerusalém. Poxa, o que você está falando? Estou falando a verdade. Que é o meu papel aqui. Nosso papel, né, os demais irmãos que falam aqui na frente. Mas tinha a nuvem da glória, tinha no templo de Salomão? Sim. Vejam lá, livro de Juízes, podem ler, conferir. A glória da nuvem, a glória da nuvem da glória, a glória da nuvem de Hashem, que apareceu na inauguração do templo de Salomão, simplesmente os sacerdotes que estavam ministrando, falando ali, pararam, ficaram boquiabertos, não conseguiam mais continuar de tanta glória que eles viram ali naquela nuvem, no templo de Salomão, quando foi inaugurado. Então, olha aí, do Mishkan passa para o templo de Jerusalém. E o que? O Sinai? É isso que eu quero que vocês entendam. E as duas tábuas do testemunho ficavam dentro da Arca da Aliança, tanto no Mishkan como depois no templo em Jerusalém. E a nuvem da glória estava presente também, tanto no Mishkan como no templo. Baruch Hashem. Isso é muito forte, irmãos. Isso que o Eterno mostra para nós. É como o evento da Torá no Sinai fosse transferido para Sião, para Jerusalém. Baruch Hashem. Por isso que daí a gente entende a palavra na íntegra, não fica aquela coisa, peraí, estamos escrevendo errado ali a palavra? Por isso cita em Isaías 2:3, porque de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora você entende diferente. O Roxo tem razão que ele está falando. A palavra se cumpre. Por quê? Porque o Sinai foi levado até Jerusalém. A Torá está lá e a nuvem também do Senhor está lá. Essa que é a mensagem. Mas de que forma a Torá sai de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém? Vamos detalhar um pouco mais, né? Primeiro, através das diásporas da terra. Diáspora assíria, diáspora babilônica, diáspora romana, em que a Torá chegou a outras nações e depois através do trabalho missionário dos apóstolos e discípulos de Yeshua. Então, as primeiras vezes, né, que a Torá saiu de Jerusalém, de Israel, foi para as nações, foi por uma coisa ruim que aconteceu. Que Jerusalém foi tomada, aquela experiência forte lá de Nabucodonosor, né? Que o templo foi saqueado, muitos pereceram de fome, foi terrível o que aconteceu. E os filhos de Israel foram levados cativos para a Babilônia.
sobre o comando lá de Nabucodonosor. Tanto é que na Babilônia a partir da Babilônia que existiu a primeira sinagoga no mundo, por causa desse exílio, né? E quem os missionários que também levaram a Torá e os livros dos profetas e as boas novas, quem foram eles? Paulo de Tarso, Simão, Pedro, Tomé, João, Bartolomeu, Barnabé, Mateus, André, Silas e Timóteo. Todos eles saíram de Jerusalém, saíram de Israel para levar as boas novas. Mas aí eles levaram as boas novas só. Queridos, o que é boas novas? O que é boas novas? Essa Brit Hadashah que nós temos compilada aqui, não existia. Eles levaram testemunho, que eles andaram com o Messias, eles levaram testemunho de vida deles, o que o Messias fez, o que abençoou, o que curou, os milagres que fez, os ensinamentos, dia a dia. Não tinha uma Brit Hadashah escrita. O que eles tinham escrito era o livro dos profetas e a Torá, eles falavam da Torá. Isso que nós temos que entender, o trabalho. Não tinha a Brit Hadashah escrita ainda. Ela só começou a ser escrita, acho que 60... Já vamos falar sobre isso. Nesse período, 30 depois de Yeshua, eles usavam a Torá, a tradição oral. Essa tradição oral, ensinamentos de Yeshua, experiências, né? Experiências e testemunhos de Yeshua. A Torá oral também, ele usava, vamos separar da tradição oral uma coisa, e Torá oral é outra. Então eles usavam Torá oral, a Torá escrita, essa Torá oral que são os ensinamentos de Yeshua, a tradição oral, quero dizer, os livros dos profetas e testemunhos diários de Yeshua, que eles levaram lá de material quando saíram de Israel. Então, a Brit Hadashah ainda não havia sido compilada. Esse processo de compilação da Brit Hadashah foi entre 50 a 100 depois de Yeshua, as primeiras compilações, mas de uma forma ainda incompleta da Brit Hadashah, de 50 a 100 depois de Yeshua. E ela só finalizou e fechou o circuito, e ela está igual até hoje, a Brit Hadashah. Ela foi oficialmente daí estabelecida, compilada, entre 330 a 365 depois de Yeshua, a Brit Hadashah, a nova aliança. Então, quando eles saíram, eles não tinham escrito. Era mais o testemunho deles, e o Espírito, Hashem, né, indo com eles para testemunhar assim, em espírito e em verdade, o que eles vivenciaram ao lado do Messias. Isso é muito forte, irmãos. Com isso, vemos o cumprimento das palavras de Isaías, que de Sião sairá a Torá, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aí as coisas fecham e batem. Para quem não tinha esse entendimento, daí fica bem fácil de entender, né? Sem falar, como é forte esse verso. Ainda nós não estamos falando da segunda vinda de Yeshua. Só falamos da primeira, que é muito forte também. Só que se for falar disso, vamos pegar outros rumos aqui. Também por isso, Yeshua foi feito sacerdote, em razão disso também, para valer o verso onde fala terra, Eretz Israel, e terra Adamá. Como que o Eterno ia alcançar as nações? Que tipo de sacerdote que ia alcançar as nações? Olha aqui, ó. Por isso também, por causa desse verso, que Yeshua foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O Eterno não esquece de nada.
Segunda ordem, isto é, feito sacerdote para todas as nações, para as nações serem alcançadas, entendeu? Para se cumprir a palavra, para os versos não se contradizerem entre si, um verso endossa outro verso. É verdade, nossa, esse verso explica aquele verso, é isso aí. Então você vê a verdade ela indo de livro em livro, ela tendo uma continuidade, né, justa. Voltando lá para um pouquinho depois do capítulo 12, um pouquinho para frente, chama a atenção de lugar, a palavra lugares, né? Que diz assim: certamente destruireis todos os lugares em que serviram as nações que vós herdareis, os seus deuses, que estão sobre os montes altos e sobre as colinas, e debaixo de toda árvore frondosa, e fareis perecer os seus nomes daquele lugar. O que o Eterno está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que esse segundo e terceiro verso do capítulo 12 está falando de lugares na terra que precisavam ser purificados, na terra de Canaã. Qual que é a mensagem para nós, para cada um de nós, quando nós nascemos de cima e nós somos batizados? Qual que é a mensagem deste entendimento para cada um, para nós, irmãos? Nós estamos prontinhos, limpinhos, purificadinhos da silva, quando nós nascemos de cima, nós estamos 100% purificados, limpos para continuar a jornada, ou nós precisamos conquistar a purificação do dia a dia? Sim ou não? É passo a passo, irmãos, passo a passo e perseverança, Daí acontece alguma coisa para puxar o tapete e para você dizer, para você pensar assim, que quer chutar o balde? Dia a dia, irmãos. Então, segundo e terceiro verso do capítulo 12, lugares na terra prometida a serem purificados, purificados do quê? Da Avodá Zará, que é culto pagão, ou adoração pagã, em que Hashem ordena que queime árvores de Asherá e destruam seus altares idólatras. Embaixo dessas árvores da Asherá eram levados presentes, sacrifícios, inclusive sacrifício de crianças. Sabiam disso? Quem gosta de Asherá é o Epstein. Em que árvore de Asherá destruam seus altares idólatras. Então Hashem, que é espírito, não quer ser representado por árvores ou estátuas de pedra e em qualquer lugar. Olha aí, em qualquer lugar. Que estava, simplesmente Canaã estava infestada de altares pagãos, ou árvores, né, que levavam diversos tipos de oferendas, colocavam embaixo dessas árvores, e levantavam obeliscos, né? Inclusive altares, eles faziam altares no topo dos montes. Espera aí, Rocha, eu já vi você falar topo dos montes em outros estudos de outros parachotes, sim. Vocês já ouviram falar que Satã ele tenta imitar Hashem? O Eterno ele tem alguns montes que são prediletos dele. Né? Você sabe, Monte Moriá, Monte Horebe, Monte das Oliveiras. Alguns montes que são
que o Eterno se agrada desses lugares. E Satã quer copiar. Então ele queria fazer os altares nos altos dos montes. Quando nós lemos aquele verso, aquele salmo, presta atenção aqui, não se confunde. Você entende a mensagem do salmo? Ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Você pode elevar os olhos, como lá em Israel estava infestado de altares pagãos nos montes, digamos que você olhasse para o monte e tinha um altar lá, pagão. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem daquele altar ou vem do Senhor Todo-Poderoso e Criador dos céus e da terra? É isso que o Eterno está querendo dizer. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não do Deus do altar pagão. Criador dos céus, Criador da terra, que não permitirá que os meus pés vacilem. Entenderam? Então, porém, ireis ao lugar que escolherá o Eterno vosso Deus entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, pelo lugar de sua morada. Perguntareis e lá ireis, pelo lugar de sua morada. Deuteronômio 12, 5. Qual que é a morada de Hashem? Jerusalém? O templo de Jerusalém? A Arca da Aliança que está dentro do templo? Alguém já pensou que esse lugar seria Jerusalém? Sim, eu muitas vezes pensei. Ou poderia ser outro lugar. Vamos lembrar que tinha que haver um lugar particular para adorar a Hashem. Sim, o Eterno está nos induzindo a pensar assim. Vocês concordam, né? Ele está falando de lugar, ele podia não falar do lugar, mas ele está nos induzindo a pensar qual é o lugar. A ausência do nome do lugar evidencia uma data mais antiga para Deuteronômio. Observem nessa porção de hoje, queridos, observem, podem, não precisa ser agora, mas podem depois, ali depois do almoço, à tarde, né, de noite, podem confirmarem na palavra as diversas vezes que o Eterno diz que Ele escolherá o lugar, Ele escolherá um lugar. Na Torá inteira, não está escrito que é Jerusalém. Nos 5 livros, quero dizer, não na Torá inteira, vai até Apocalipse, né? Estou falando no Pentateuco. Não está escrito que o lugar é Jerusalém. Oxe, agora você me pegou. Interessante, né? Como que o Eterno... Vamos lá, então. Jerusalém não é citada na Torá. Tão menos não é escolhida como local do santuário central. Vírgula, não terminei. Senão muito depois de Moisés. Aqui nós estamos lá nos tempos de Moisés ainda, né? Senão muito depois de Moisés. O fato de que Hashem não indicou nessa ocasião o lugar do santuário, nos ensina que a orientação dada por ele, por Hashem, é geralmente passo a passo. Você tem que ir andando, tem que ir perseverando, uma hora ele vai mostrar. É que nem estudar a Torá. A Estela é testemunha. O Paulo também. Pai, você não tem que dar uma paradinha aí? Tem que perseverar para o Eterno mostrar. Você não pense que nos primeiros 40 minutos de estudo você vai entender alguma revelação. Tem que perseverar. Tem que cavocar. Que é geralmente passo a passo que precisamos olhar continuamente para ele.
Notar o contraste e ênfase da Torá sobre um lugar e a ênfase da Brit Hadashah. Notar o contraste e ênfase da Torá sobre um lugar. A Torá enfatiza um lugar. E a nova aliança fala sobre uma pessoa. Eu até coloquei do lado ali. Então, se você unir os dois entendimentos, pessoa e lugar, deduz-se, inclusive o próprio judaísmo ortodoxo, entende assim, que lugar é o próprio Hashem. Na visão bíblica, lugar é o próprio Hashem, queridos. Puxa vida, hoje não tinha parado para pensar nisso. Não é uma questão geográfica. É muito além disso. É uma questão eterna. Então, lugar que nós estamos falando todo esse tempo é o próprio Hashem. Mas como assim? Explique melhor. Sim. Hamakom, o lugar. Makom, em hebraico, é lugar. Ha é o, é artigo. O lugar. Quando nós falamos o lugar, o artigo está definido que é único, exclusivo. É o lugar e acabou, não tem B. Segundo lugar, terceiro ou quarto. É o, não é um. Um lugar é um dentre milhares de lugares. Eu vou passear para um lugar gostoso aí. Lugar relaxante. Puxa, para onde que o Roche vai? Tem muitos lugares assim. Agora, eu vou para o lugar. Nossa, que lugar será? Um lugar muito exclusivo. O lugar. Lugar muito especial. É o único lugar. Hamakom, o lugar. Visão do Midrash sobre isso daí. Hashem é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar. Olha aí, fantástico essa explicativa. Hashem é o lugar do mundo, mas o mundo não é o seu lugar. Claro, pois o Hashem está completamente fora dos padrões de espaço, tempo e matéria. O universo é muito pequeno para ele, para Hashem. A Terra, então, não dá nem para enxergar. Em Pessa é mencionado na Haggadah, olha interessante, em Pessa, na Haggadah de Pessa, que nós celebramos, nós usamos, né? Está escrito assim, Baruch Hamakom, bendito seja o lugar, bendito seja ele. Olha aí. Está lá no Haggadah de Pessa, que nós temos. Bendito seja o lugar. Até no momento do luto, que nós paramos aqui, tem um momento aqui no Shacharit, que é o momento dos enlutados, da oração, né? Até nisso tem aqui, aparece na frase de consolo tradicional dos enlutados. Hamakom Yenahem. Hamakom Yenahem. O lugar, Deus o confortará. O lugar. Só estou citando esses exemplos para vocês verem realmente que é algo verídico, né? É algo muito forte. Notamos que antes de ser estabelecido o Estado de Israel, nos tempos pré-monárquicos, antes dos reis de Israel, o santuário central se movia de lugar em lugar. Aqui é uma prova, que eu vou falar aqui para vocês, que o Eterno já mostrava um lugar que não era Jerusalém, mas o lugar estava lá, e não era Israel. Aliás, não era Jerusalém. Em Israel, sim, no estado de Israel, sim, na terra de Canaã, vamos dizer, mas não era Jerusalém. Vamos até voltar um pouquinho antes da terra de Canaã. No deserto, não precisa nem falar, né? 40 anos, já sabem disso, no deserto, estava lá o Mishkan. E era o lugar que o Eterno tinha estabelecido para um lugar de adoração e que seria o lugar central onde Hashem estaria.
o Mishkan no deserto, tudo bem. Vamos passar agora a terra de Canaã, em Shiquém. A Arca da Aliança passou em Shiquém. Não sei se ela ficou 1, 2, 3 dias ali, mas ela passou por Shiquém. A Arca da Aliança passou por Shiquém. E foi um momento assim vultuoso, foi algo assim muito forte, né? Isso está, quem quiser conferir, está em Josué 24:1. Essa passagem da Arca da Aliança em Shiquém. Gilgal, o Mishkan com a Arca da Aliança, permaneceu em Gilgal, na terra de Canaã, 14 anos, irmãos. Ficou fixo lá 14 anos. O Mishkan com a Arca da Aliança. E a Torá, lógico, né? Em Betel também foi um lugar de passagem da Arca da Aliança. Em Betel, está em Juízes, tem algumas passagens em Juízes, né? E Shiló, que é digamos, o derradeiro ali, né? Que ficou muito tempo o tabernáculo fixo em Shiló. Antes, não pode falar ali esse tempo que o tabernáculo ficou fixo em Shiló, não pode dizer que é o templo, que o templo só no período de Salomão, que foi levantado o templo. Antes disso, a gente chama de tabernáculo mesmo, ou Mishkan, né? Então, em Shiló, ele permaneceu fixo 369 anos, irmãos. E não era em Jerusalém, mas sempre o Eterno dizendo, ali é o lugar que estará o meu nome, ali é o lugar que eu escolhi para vocês. Não era Jerusalém. Então, nós já temos uma outra concepção, que não está assim tão... Eu vou mostrar para vocês por que atualmente o lugar é Jerusalém, mas tem um outro lugar, o Eterno Sagrado, mais do que lá. Mas se agrada muito de lá, porque tem muitos itens que estão juntos lá em Jerusalém. Muitos itens, muito lindo, muito legal, muito legal. Que cada lugar se tornou, por sua vez, o lugar. Cada um desses lugares se tornou o Ramacom. Sim ou não? Claro que sim, certamente que sim. Era o lugar que o Eterno escolheu naquele momento. Então, irmãos, eu quero aproveitar essa oportunidade que eu falei, o lugar que o Eterno escolheu nesse momento aqui, para a gente parar um pouquinho para pensar, os irmãos que não têm muito costume de congregar, né, que querem acompanhar pela internet e tal. Existe um lugar aqui em Curitiba, existem vários lugares, mas aqui é um dos lugares que o Eterno, o Eterno escolheu, não fui eu que escolhi. A tarefa é dele, e ele que mostrou esse lugar para mim. E ele se agrada que a gente se reúna aqui, porque aqui é o Ramacom. É um Ramacom, esse lugar. E os irmãos têm que vir, precisam vir, não têm que vir pelo braço. É importante que os irmãos se reúnam aqui nesse lugar, principalmente no Shabat. Então, Baruch Hashem, por os irmãos que estão aqui, e é uma exortação para os irmãos que não costumam congregar, que venham aqui, porque aqui é o local que o Eterno escolheu para nós. Baruch Hashem, é um dos lugares. O lugar que Hashem, Deus, escolheu. Vamos lá. Deuteronômio 2, 2 e 3, nos fala sobre... Olha que interessante aqui agora, para a gente entender a questão do santo do profano. Fala sobre a purificação dos lugares de adoração pagãs, que é o Avodá Zará. E fala de vários deuses. Vemos que Hashem está separando o santo do profano, o monoteísmo do politeísmo. Ele está mostrando bem claro assim para nós.
No mundo antigo era padrão as pessoas terem ansiedade e medo. Olha que interessante. Pessoas tinham ansiedade, tinham medo. A ansiedade era muito maior do que hoje, né? Hoje é um pouco mais confortável, vamos dizer, para diversos tipos de situações complicadas que apareciam na frente. Os recursos da medicina antigamente eram bem menores. Era muito difícil. Existiam especialistas, médicos, mas eram muito difíceis e eram muito procurados, né? Não era, hoje tem milhares de médicos, antigamente não, eram raros os bons médicos, né? O Dr. Lauro deve falar melhor, entender melhor sobre a história da medicina, né? Então, para cada tipo de situação, havia um Deus. Na terra de Canaã, em vários lugares, não só em Canaã, era assim, o paganismo imperava, né? Dominava o paganismo, e muitas pessoas, para aplacar aquele medo, diminuir aquele medo, aquela ansiedade, partiam para, não tinham paciência, não, vamos orar, vamos pedir ao Deus, não, queriam para ontem uma resposta. Essa resposta para ontem mostra falta de paciência, falta de humildade, falta de fé, né? Então, eram muitos deuses, Deus da guerra, Deus da tempestade, Deus da fertilidade, Deus do clima, Deus sol, Deus lua, Deus isso, Deus aquilo. Por exemplo, muitas mulheres e bebês, antigamente, tinham muito problema no momento do parto. Ou a mulher morria, ou o filho morria. Por causa de falta de recursos da medicina, né? E os cuidados que a mulher deveria ter. Então, havia mortes por causa de problemas de parto. Então, as pessoas recorriam ao Deus da fertilidade. Por que recorriam ao Deus da fertilidade? Porque começavam a usar amuletos, truques, feitiços para aplacar o medo, diminuir a ansiedade, e queriam ter o controle da situação. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto que desagrada a Hashem. Quando você quer ter o controle daquela situação. Esse é um item, uma questão aí terrível. Isso parecia muito atraente, né? Eu vou consultar uma pessoa, que me indicaram procurar tal pessoa, só que você queria uma solução imediata, você nem sabia que aquela pessoa que ia consultar lá, tal demônio. Demônio? O que é isso? Não é outra coisa, é um demônio. Essa pessoa que foi consultar, ela nem sabia que demônio que era, não queria nem saber. Mas ela ficava de olho naquele amuleto que a curandeira para ele fazia uso daquele amuleto com a esperança de resolver seu problema, né? Parecia, aparentemente era atraente, porém realmente não tinha controle de nada. Ninguém tinha controle de situação nenhuma. Se eu tenho controle da situação, diminui meu medo e a minha ansiedade. E se eu uso o amuleto da sorte, ele me dá uma esperança que me conforta. Tudo para reduzir, para eu ficar mais tranquilo e mais confortável. Só preciso usar o amuleto, é puro egoísmo. É puro egoísmo isso daí. Não me importo com Deus, não quero nem saber quem que é esse Deus. Só quero resolver meu problema aqui. É isso que o amuleto faz por mim. Resolver o meu problema aqui. Só que ilusoriamente resolve, né? Ilusoriamente. Então, não quero o papo com o Deus do amuleto, aí que pega. Porque qual que é a proposta de Hashem? Hashem não quer dar um amuleto para nós, para você. Ele quer ter um relacionamento de amor com a gente. Essa que é a diferença. Ele quer que você saiba quem ele é, o que ele é capaz de fazer, o que ele já fez, as maravilhas que ele fez, né? Relacionamento.
Como assim? Relacionamento de pai para filho, de mãe para filho, de pais para filho, algo muito forte. Por exemplo, vocês, quando meus pais eram vivos, na correria, trabalho, isso, né, minha agenda era cheia, da Estela também. Então eu ficava, às vezes, um final de semana, 2 finais de semana, sem ir na casa dos meus pais. A minha mãe me ligava no meu trabalho, ligava no meu celular, me procurava. Jair, o que está acontecendo? Você não está vindo aqui? Aconteceu alguma coisa? Daí eu ia, no próximo final de semana eu ia lá, dar um abraço nele e tal, passava um tempo lá. Daí, outro final de semana eu ia de novo. Se eu atrasasse, pulasse um, ela já ligava de volta. Vocês conseguem entender onde eu estou querendo chegar, irmãos? Então, quando você tem uma aliança com alguém, você tem uma ligação com alguém de amor, tem que ter uma troca, uma permuta, assim, de um visitar o outro, você vai na casa de um, vai na casa do outro. É um relacionamento. É isso que o Eterno quer com a gente, essa relação. Ele quer que você... Não, mas o Eterno sabe o problema que eu estou passando. Mas você já falou para ele? Você já falou, assim como eu estou falando aqui, na tua oração de madrugada lá, você falou, Eterno, eu estou passando por esse problema. O Senhor não está vendo? Eu preciso de uma solução. Estou mal, estou angustiado, está horrível a situação. Isso que Ele quer, que você fale com Ele. As pessoas não fazem isso. Imaginam que o Eterno sabe que Ele vai... Não. Ele quer essa relação. Ele quer que você fale para Ele, que você abra o coração. Daí vem a resposta. Essa que é a diferença. O outro Deus lá não estava nem aí. Outro Deus queria ver teu couro. O demônio lá. Ele não queria papo com você, porque ele queria ver teu couro. Esse não, ele quer que você fale com ele, ele quer que você procure ele. Essa que é a diferença. Lugar especial que Hashem escolherá será muito distante do lugar do avodá. Aqui já é uma dica muito forte. Já estamos chegando lá. O lugar especial que Hashem tem, o lugar, é sempre muito distante do lugar do avodá zará. É muito distante do culto pagão. Então acho que vou ter que confessar os pecados. Amém? Se você puder confessar o pecado no que termina aqui a paraxá, amém. Para quem que eu vou confessar? Você pecou contra alguém? Vá lá para essa pessoa e fale com ela, olhando nos olhos dela. Se você pecou somente contra Hashem, peça perdão para ele. Não faça fofoca. Nós temos que praticar a Torá, irmãos. E não é fácil, precisa ter coragem para praticar e humildade para praticar a Torá. E para que isso aconteça, Ele quer purificar e restaurar nosso coração de toda a idolatria, para que Ele encontre o seu lugar em nosso coração. Para que Ele encontre o seu lugar. Aqui está a chave, irmãos. Eu não falei que está distante, o lugar especial que Hashem escolherá será muito distante do lugar do Avodá Torá? Então, Ele quer que a gente limpe o nosso coração, que você confesse, se arrependa, para limpar o coração. Ali é o lugar que agrada mais a Hashem do que Jerusalém. Esse é o ponto. Jerusalém... Mas, Rocha, então por que Jerusalém é um lugar especial e que os templos foram levantados lá, em Jerusalém? Já vou falar para vocês.
por causa de alguns itens. Antes de esse é o último slide. Não fiquem ansiosos, já vamos terminar. Sabe por quê que o Eterno se agradou e se agrada muito de Jerusalém? E por que Yeshua vai pisar os seus pés em Jerusalém também? Por causa desses itens aqui que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, Hashem é conhecido, quando nós falamos Hashem, um dos nomes fortes é que ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ok, né? Tá. Esse entendimento de Hashem está nesse entendimento sobre a escolha dele por Jerusalém. Por quê? Porque se encontram ali em Jerusalém Abraão, Isaac e Jacó, as colunas, os patriarcas da fé estão ali de alguma forma. Como que eles estão ali? Em Jerusalém, vamos dizer que o templo não foi destruído, está lá o templo. Tem as ruínas do templo, mas nós sabemos pela história que os templos de Salomão e Herodes foram construídos ali. Sim ou não? Sim. Muito bem. Templo do Senhor, falava Jeremias. Templo do Senhor, templo do Senhor. Localizado no monte... Fale mais alto. Não. Moriá. O que aconteceu no Monte Moriá? Aconteceu a Akedah de Isaac, irmãos. Mas Isaac estava sozinho ou tinha mais alguma outra pessoa com ele? Tinha Abraão? Abraão entregou. Vamos dizer que ele foi, por eterno ele foi sacrificado. Porque Abraão obedeceu, né? O próprio fato dele não morrer já está falando que como se ele tivesse ressuscitado, Isaac. Então, já temos ali Abraão e Isaac. O pai e o filho, em Jerusalém. Sim ou não? No Monte Moriá, onde está o templo, já tem Abraão e Isaac. Onde que está Jacó? Jacó está no estado de Israel, porque o nome de Jacó mudou para Israel. E a nação, a terra de Canaã, o nome dela é Israel. Então, está ali também Jacó. Porque Jerusalém está geologicamente no território de Israel, Jerusalém. Então, estão os três ali. Termina aí? Não. O que mais que tem? Jerusalém está localizada já falamos sobre isso aí. 3. Em Jerusalém está também o Monte Gólgota. Gólgota é caveira, né? Caveira, onde é local e morte de Yeshua no madeiro. Então tem esse ponto também aí, que é muito forte na história e é em Jerusalém. Em Jerusalém também tem o Monte das Oliveiras, local onde Yeshua ascendeu aos céus, e no mesmo local ele vai, na sua vinda, na sua volta, ele vai pisar os pés no mesmo local de onde ele ascendeu aos céus, no alto do Monte das Oliveiras. Olha, tudo montes, monte. E para finalizar, quando eu falei lá no primeiro item em Jerusalém, tem o Templo do Senhor. Templo do Senhor. No Templo do Senhor tem o quê? Dentro do Templo do Senhor. Tem a Arca da Aliança com as 2 tábuas do testemunho, que é, digamos, como se fosse o Sinai ali em Jerusalém. E o templo também tipifica o evento da revelação da Torá no Monte Sinai.
Então, olhem, não é nada, são 5 itens que se resumem, né, estão no mesmo lugar. Então é algo que desde lá Abraão, eu já falei isso muitas vezes aqui, não quero ser repetitivo, mas se alguém perguntar para vocês, essa filosofia, essa religião de vocês, esse movimento de vocês, judaísmo messiânico e tal, começou por aonde? Quando? Lá no livro de Atos? Também se pode responder. Também o livro de Atos faz parte do, digamos, um paralelo do que aconteceu na revelação da Torá. Muito bem. Mas começou com Abraão. Por isso ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmãos. Agora, para finalizar 100%, mas, João 4, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, porque o Pai procura corações puros, limpos, purificados, renovados, sem avodazará. Esse lugar agrada muito a Hashem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Baruch Shem Kevod, Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.